Olá, como vai? Meu nome é David e a gente vai estar começando essa aula aqui para falar sobre o cadastro de resumo diário, ou também conhecido como agenda digital. Pois bem, vamos lá. Aqui dentro do sistema, um resumo diário é um tipo específico para um registro de ocorrência, né? Algo que ocorreu durante a aula em que o aluno teve, tá? Esse é um funcionamento é, bem comum e até mesmo bastante utilizado para instituições que acabam trabalhando ali com alunos menores, né? Trabalhando com educação infantil. Tá? Então, para a gente poder trazer isso para o sistema, é um processo simples, mas que consiste em duas etapas. Tá? Então, a primeira etapa é a gente, de fato, estar cadastrando cada uma dessas questões que serão respondidas ali no resumo diário. E a segunda etapa é propriamente a etapa onde se responde cada pergunta para cada aluno. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começar com a nossa primeira etapa, que é a configuração do resumo diário. Então, começando desde o primeiro ponto, o que a gente precisa a gente acessa o menu pedagógico e dentro dele vai acessar o submenu ocorrência. Tá? E dentro de ocorrência, a gente vai começar clicando aqui em tipo. Então, nesse local é onde a gente encontra todos os tipos de ocorrências que existem, tá? E é onde a gente também vai ter um tipo referente a resumo diário. Tá? Então, a gente até já tem dois tipos aqui, um para berçário e um para maternal. Porém, como a gente está fazendo o processo do zero, eu vou criar um novo resumo. Então, para a gente começar, vou incluir um tipo, né, clicando aqui no botão inserir, onde eu vou dar um nome a ele de resumo diário e vou colocar como se ele fosse para o mini maternal. A seguir, eu tenho um campo chamado de texto padrão, onde eu posso colocar ali um conteúdo que vai ser utilizado de forma padrão, né, cada vez que eu for responder ou registrar essa ocorrência, mas por enquanto eu vou deixar vazio, tá? Isso aqui, nesse primeiro momento, não é interessante. Então, a seguir, eu consigo configurar mais alguns pontos, como permitir a edição, uma vez que isso é inserido, tá? Tenho que assinalar a opção para criar um perfil para resumo diário. É só desse modo que o sistema vai entender que esse tipo de ocorrência é especificamente para um resumo diário, tá bom? A seguir, eu consigo configurar se o professor tem ou não o direito de estar criando as ocorrências referente a esses resumos diários, ou seja, se eles têm o direito de, através da plataforma deles, estar fazendo o cadastro de cada uma dessas respostas, né? E por fim, tem aqui a opção de permitir que o responsável lance, que é para aqueles casos onde eu quero permitir que o responsável responda algo que foi enviado a ele via resumo diário, tá bom? Então, por enquanto, vou deixar aqui somente marcando que o professor pode estar lançando, e aí me aparece aqui uma outra configuração, perguntando se quando o professor lançar, isso vai ficar pendente, né? Se isso realmente vai gerar uma pendência aqui para o sistema administrativo, para que só então, se aprovado, isso de fato chegue aos pais. Tá? Então, nesse primeiro ponto, eu vou marcar como não. E clicar em enviar. Tá? Então, tipo de ocorrência salvo com sucesso. Então, essa é o primeiro passo da nossa primeira etapa. Então, nosso segundo passo a gente fecha essa pequena tela. E aqui na tela de ocorrências, novamente, a gente vai clicar em resumo diário. Nessa tela que abriu, o que a gente precisa fazer é selecionar aquele perfil que a gente acabou de criar, aquele tipo, né? Então eu clico nesse campo chamado tipo de formulário e seleciono aqui o nome que a gente colocou, de resumo diário mini maternal. Tá? Então nesse local irão aparecer todos aqueles tipos de ocorrência que são referentes ao resumo diário, que foram cadastrados, tá bom? Então aqui a gente vai selecionar esse tipo. Como ainda não tem nenhuma questão inserida, aqui abaixo a gente não consegue ver nada, abaixo do botão adicionar questão. Tá? Então o que a gente vai fazer é estar preenchendo esses campos para inserir cada um dos pontos. Tá? Então a gente começa pela descrição, onde a gente vai inserir a descrição do item que a gente quer. Então, por exemplo, vou colocar aqui um item do tipo almoçou. Tá? Onde a resposta, eu vou colocar 3 opções, de pouco, regular e bastante. Tá bom? O segundo ponto é eu informar o tamanho desse espaço para resposta. Se eu quero que ele ocupe a minha linha inteira da tela, se eu quero metade ou se eu quero até mesmo um quarto. Tá? Então nesse caso eu vou deixar aqui como metade da linha.
Eu poderia deixar aqui ó, esse campo como sendo obrigatório para preenchimento, mas não vou deixar. E em tipo do campo, eu tenho aqui três opções. Tá? Tem a opção texto curto, que é justamente esse campo de texto aberto para digitação, que tem esse tamanho mais reduzido. E tenho também o texto longo. Tá? Deixa eu até exibir para vocês aqui uma opção demonstrativa. Vou pegar aqui um exemplo de aluno. Ó, basicamente, um campo de texto longo é como se fosse esse de descritivo. Então ele é um campo de texto bem grande que pode ser utilizado para digitar aquilo que for necessário. Então, continuando, além do texto longo, tem o item opção. Tá? Então, o item opção é para a gente poder colocar opções de resposta. Tá? Então, o primeiro ponto é a gente definir o tipo de seleção. Se é aquele caso onde eu posso selecionar uma única resposta, como normalmente é bem comum no caso de sim e não, né? É uma ou a outra. E tem o caso também de tipo múltiplo, que são aqueles casos onde eu posso marcar mais de uma resposta. Tá? Então, nesse meu caso, será a opção única. Abaixo, em opções, eu vou colocar minhas opções de resposta. Então, eu vou colocar o pouco, o regular, e vou clicar aqui em inserir para inserir mais uma opção de resposta, que vai ser o bastante. Ou muito, enfim, nomenclatura vocês podem definir a seu gosto. Tá? Aí, se caso eu quisesse acrescentar aquelas opções, uma outra opção onde a pessoa marcasse como outros e só então digitasse qual seria essa outra resposta, seria só habilitar essa opção aqui. Como não é o caso que eu quero nesse momento, basta eu confirmar clicando em adicionar questão. Então, eu cliquei nesse local, a gente já recebe aqui a mensagem de questão inserida com sucesso. E aí, como forma de exemplo, eu vou incluir mais um campo aqui, tá bom? Então, aqui a gente vai incluir um campo de... vou incluir um campo de texto, tá? Eu vou incluir como sendo um campo onde o professor pode estar informando se o aluno já tomou um remédio e qual seria esse remédio tomado, tá? Então, tomou algum remédio? Vou deixar também com metade da linha. Nesse meu caso, eu vou definir o tipo como sendo um tipo de campo texto curto mesmo e vou adicionar a questão. Tá? Então, desse modo, eu já incluí duas questões aqui. E eu poderia incluir quantas forem necessárias, tá? Partindo sempre dessa ideia de que eu preciso primeiro selecionar um tipo de formulário, ou seja, um formulário de resumo diário específico, e dentro dele incluir cada questão de acordo com o que eu preciso. Se é um texto curto, se é um texto longo, ou se são até mesmo várias opções de resposta para que eu defina qual é a mais adequada. Tá bom? Então, após fazer todo esse processo aqui de configuração, a gente termina essa primeira etapa. Tá? Então, basicamente é acessar Pedagógica Ocorrência, cria um novo tipo de resumo diário, depois, novamente, Pedagógica Ocorrência, clica-se em resumo diário, e nesse local a gente consegue estar inserindo quantas questões e quais questões forem necessárias. Tá bom? Então, para a gente estar finalizando aqui essa aula, eu vou agora retornar então para a Pedagógica Ocorrência. E aqui é onde a gente de fato, vou mostrar para vocês, aonde de fato podem ser inseridas as respostas para cada aluno. Tá? Então eu vou estar utilizando uma turma que eu deixei aqui previamente liberada, para esse caso, mas também vou estar orientando já que esse mesmo preenchimento que eu vou estar fazendo pelo sistema administrativo pode ser feito também pela área do professor. Tá? É o mesmo funcionamento. Então vamos lá. Então eu vou entrar aqui em Pedagógica Ocorrências, selecionar aqui a nossa turma de exemplo. Caso eu quisesse registrar a mesma resposta para mais de um aluno, seria só selecionar mais de um aluno e clicar em registrar em lote. Como no meu caso eu quero algo individual, vou só clicar ou na foto ou no nome do aluno, direto. Aí na tela de registrar nova ocorrência, basta eu selecionar aqui o tipo da ocorrência desejada. Então eu vou colocar aqui como resumo diário, mini maternal. E aí desse modo, eu já consigo, primeiro, ter um campo de texto que é padrão para todas as ocorrências, chamado descritivo da ocorrência. E aí logo abaixo eu já consigo ver aqui aqueles campos que foram inseridos. Então almoçou, aí tem as opções. E aqui, tomou algum remédio, já poderia estar registrando essas informações aqui também.
tá bom? Então, dessa forma, é possível que se possa fazer o registro diário de controle do aluno para saber como o aluno se comportou, ou até mesmo algumas informações mais básicas desse aluno durante a aula. Tá? Isso aqui, principalmente para essas crianças que são menores, é bem interessante e bem utilizado para fazer esse controle, para mostrar aos pais exatamente tudo o que está acontecendo com a criança. Tá bom? Bom, e só para complementar essa tela aqui, bastaria que a gente mantivesse assinalado essa opção de liberar ocorrência, caso já quisesse liberar as respostas para os pais, ou então assinalar a opção de enviar e-mail para o responsável pedagógico do aluno. Tá? Eu também poderia estar anexando algum arquivo, tá? Clicando nesse ícone de adicionar, ou então adicionando um link de vídeo, né, no qual o vídeo ele vai sim ser aberto aqui dentro do sistema, porém é um vídeo que está armazenado em outras plataformas, como por exemplo YouTube e outras mais, tá bom? E por fim, seria só clicar em enviar. E aí nesse ponto, o registro já está feito e caso esteja liberado, também já irá aparecer aos pais. Certo? Então seria esse o conteúdo dessa aula. Agradeço a sua participação e até mais.